todos com a paz do Senhor. Quero deixar 2 versículos em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, quando a Bíblia diz: Davi esconde-se na caverna de Adulam. Diz aqui a palavra de Deus. Então Davi retirou-se dali, ou melhor, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulam. E ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e era com ele uns 400 homens. Amém, irmãos? Meus irmãos, uma leitura conhecida da igreja, muito importante, glórias a Deus, onde fala daquela fuga de Davi, né? Onde seu sogro Saul pretendia matá-lo, e nessa fuga, Davi escondendo-se, ele conheceu esse exército, onde a Bíblia diz que eram homens que se achavam em aperto, eram homens endividados e todo homem de espírito desgostoso. Os irmãos vejam que Davi conseguiu motivar essas pessoas. Eram pessoas que eram desprezadas, eram pessoas que eles achavam que não tinham nada a perder. Mas Davi conseguiu desses homens formar um grande exército. Glórias a Deus. E através desses homens foram muitas batalhas vencidas. Amém, irmãos? Mostrando para nós que nada está perdido. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é esse tipo de trabalho que ele também faz na sua e na minha vida. Muitos às vezes não dão nada por você, nem por mim, nem por nós. Mas o Espírito Santo, ele consegue nos motivar. Ele consegue trabalhar na sua e na minha vida e fazer coisas grandes para a honra e glória do nome de Jesus. Os irmãos vejam aí o Evangelho de São Mateus. Glórias a Deus. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 4. Quando o Senhor ali chamou os primeiros discípulos, aqui no capítulo 4, versículo 12 por diante, diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Glórias a Deus. Amém, irmãos? E o versículo 18 diz aqui: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, o Zebedeu, e João, seu irmão, um barco com Zebedeu, seu pai, consertando a rede, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, irmãos? Os primeiros discípulos, chamados homens
simples, homens sem um grande conhecimento secular, mas homens dispostos para fazer a obra, para fazer, glórias a Deus, obedecer ao mandado do Senhor. É isso que Deus quer de você, quer de mim, é disposição para fazer a sua obra. Amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Conhecimento secular tem a sua importância, sim, mas não é tudo. O que Ele quer de você e de mim é disposição. Esses homens primeiro foram chamados de discípulos. No capítulo 10, eles são chamados de apóstolos, porque existem etapas na obra de Deus. Amém, irmãos? É preciso começar de baixo, e o próprio Deus, Ele se encarrega, glórias a Deus, de fazer o que lhe apraz na sua, na minha, na nossa vida. Então, quando a gente vê isso, homens ali chamados, homens que, glórias a Deus, como Davi, se ajuntaram a Davi, homens ali que eram desgostosos de espírito, homens endividados, homens com grandes problemas, mas que Davi conseguiu motivá-los e tornar um exército praticamente imbatível. Se os irmãos verem a história do exército de Davi, foram diversas batalhas vencidas por aquele exército, porque Davi conseguiu motivá-los. Amém? Então Deus, através da sua palavra, através do seu Espírito, glórias a Deus, Ele tem te motivado. É você, eu e nós abrimos o ouvido e dizemos a Ele: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Glórias a Deus, conte comigo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, para essa grande obra que o Senhor tem na terra. Glórias a Deus, se disponha, se desprenda, se entregue, para que Deus possa fazer e realizar aquilo que lhe apraz. A gente, quando vê aqui, veja, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, veja o que Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as sortes, e Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Tem muita gente melhor do que eu ali fora, tem muita gente melhor do que você ali fora, tem muita gente melhor do que nós ali fora, mas foi a você, foi a mim e foi a nós que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu para realizarmos a sua obra. A Bíblia diz que Ele chamou as coisas desprezíveis e loucas e vis para confundir as sábias. Então, meu irmão, minha irmã, alegre-se, porque você foi chamado por esse Deus. Você está aqui servindo a Ele, porque você foi chamado por Ele. Glórias a Deus. E nesse versículo de número, veja, nesse versículo de número 29, o apóstolo diz: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. A glória de Deus. Amém, irmãos? O louvor é de Deus. Eu e você podemos fazer nossa parte, mas a glória é de Deus. É tudo dele, é tudo para Ele. Mas eu ensino fluentemente, mas a honra e a glória é para Ele. Mas eu prego fluentemente, a honra e a glória é para Ele. Mas eu louvo de forma maravilhosa, mas a honra e a glória é para Ele. Nunca diga sou eu, é Ele. Glórias a Deus, amém, irmãos? Para que ninguém se glorie. Quando a gente vê esse fato, nos lembra algo que está na Bíblia, lá no capítulo 6 do livro de Juízes.
Glórias a Deus. Lá estava Gideão orando, buscando a Deus. Glórias a Deus. Lá estava Gideão. E aquele cuidado, aquele zelo, aquela confiança em Deus. Glórias a Deus. Aquilo chamou a atenção do próprio Deus. E a Bíblia diz que o Senhor, o anjo do Senhor chegou ali naquele lugar, capítulo 6, versículo 11 por diante, e falou com Gideão. Glórias a Deus. Deus, Ele tem falado com você, meu irmão. Deus, Ele tem falado com você, minha irmã. Amém, irmãos? Deus não tem deixado de falar com essa igreja. No dia que Deus deixar de falar com você e comigo, a gente morre. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim. Ele tem falado na sua fraqueza com você, Ele tem falado comigo. Glórias a Deus. Diz aqui a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Glórias a Deus. Amém, irmãos? Lá estava ali Gideão. Quem sabe, talvez pensando que a esperança havia acabado, olhando para a dificuldade, lembrando-se apenas das obras de Deus lá no passado. Mas a palavra do Senhor disse para você e para mim nessa tarde: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus. Amém, irmão? Ele nunca deixou de fazer. Mas, glórias a Deus, uma coisa que me chama a atenção é quando Gideão, ele separa um exército de homens para aquela batalha contra os gibeonitas. A Bíblia diz que aparece ali diante dele, convocados por ele, 32 mil homens. A palavra de Deus nos diz, glórias a Deus, que nenhuma carne se glorie diante do Senhor. Amém, irmãos? 32 mil homens. Acreditamos que Gideão está achando pouco. O Senhor disse para ele: tem muita gente. Veja só. Para que eles não se gloriem diante de mim, eu vou prová-los nas águas. Glórias a Deus. Graças a Deus que você, eu e nós estamos sendo provados. Agora tem um Deus que está do teu lado. Amém, irmãos? Dificuldades vêm, mas Deus está do teu lado. Adversidades vêm, mas Deus está do teu lado. Portas têm se fechado, mas Deus está do teu lado. Problemas diversos têm surgido, mas Deus está do teu lado. E a Bíblia diz que daqueles 32 mil homens, o Senhor diz uma palavra, diz: diga aos covardes e medrosos que voltem. Voltaram 22 mil homens, ficaram só 10. 10 mil, o Senhor disse: vou prová-lo nas águas. E ali daqueles 10, apenas 300 estavam aptos para aquela obra que o Senhor, Ele pretendia fazer. E o Senhor deu vitória, porque Deus, Ele não se engana. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui nessa tarde, Deus, Ele não tem se enganado com você.
Ele me chamou para uma obra, servir a Ele, adorar a Ele, buscar a Ele, confiar nele, adorar a Ele, na hora da dificuldade, amém, irmãos? Glórias a Deus. Glória, mas a dificuldade é grande, é Ele trabalhando e te aprimorando, para que você não venha dizer, fui eu, mas que lá na frente, você venha dizer, foi Ele. Glórias a Deus, é Ele. Amém? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ouvir o nosso eletrônico, louvando o Senhor Jesus. E a igreja permanece adorando a Ele, e Ele é digno. Toda honra, toda glória e todo louvor. Que coisa boa estar na presença dEle. Graças te dou, Jesus. Eu saio da igreja mais